Olá, boa tarde mais uma vez. Sou o Dr. Antônio Martins, estou aqui mais um dia. Primeiro, agradecer a Deus por estar presente, vivo e poder conversar com vocês, e a vocês também. Agradeço a vocês pela bela recepção que têm me dado. Estão visualizando os meus vídeos, fazendo seus comentários. Peço eh, que compartilhe com seus amigos, com suas amigas, para que a gente possa crescer, né, de uma forma rápida, para que cada vez mais pessoas saibam aprendam mais, né? E eu também aprendo com vocês. Quando eu me esforço para gravar esse vídeo, porque eu faço um estudo prévio, né? E aí eu vou aprendendo, né? Cada dia que eu leio um livro, eu cresço e meu objetivo é passar para vocês. Tá bom, gente? Vamos lá. Hoje eu vou falar dos fundamentos da Previdência Social. Uma das grandes questões, né? Uma das grandes polêmicas do mundo do direito previdenciário é a necessidade, né, das normas serem editadas pelo Estado, né, para estabelecer a obrigatoriedade da filiação do trabalhador, a obrigação de contribuir para a Previdência Social. Mas essa é uma realidade do Estado contemporâneo, né? Porque antigamente, eu até já falei em vídeos aqui, os Estados não tinham essa preocupação com o trabalhador foi entregue às moscas, ficou abandonado, e eles, quando sofriam um acidente, eram excluídos das fábricas e se não tivesse com o que viver, morreria de fome. Essa é a realidade. Hoje não, o Estado parte desse princípio, né, de que o empregado, enquanto ele está prestando serviço, ele pode muito bem, né, tirar uma parte de sua renda e repassar para o Estado, para que o Estado crie uma poupança para quando essa pessoa chegar à idade avançada, no caso de trabalhador rural, mulher 55 anos, né? Homem 60, o segurado com normal 65, homem, né, 62 mulher, 60 mulher e assim sucessivamente, tá certo? Então é muito importante essa questão. Tudo isso vem da intervenção do Estado na economia. O Estado intervém na economia porque ele não quer deixar o trabalhador desamparado. Aí o que ele faz? Ele obriga o trabalhador a se inscrever no INSS e contribuir com um percentual sobre a renda, ou seja, 8%, 9%, 11% e assim sucessivamente, tá certo? De acordo com a tabela, isso tá, a nossa alteração, houve muita alteração com a emenda constitucional 103 de 2019, né? Que depois que a gente falar de alíquotas, então a gente vai trabalhar sobre isso, né? O seguro social, na verdade, né? O que é o seguro social? O Estado faz um seguro, né? Arrecada, tem a parte do empregador, né? A parte do empregado e a parte do Estado também. Então ele pega um percentual, coloca lá numa caderneta de poupança, vamos usar o exemplo de poupança, né? Para quê? E vai capitalizando isso com rendimentos, vai comprando ações, vai investindo no mercado e esse dinheiro que é arrecadado fica lá gerando filhotes, vamos dizer assim, né? Para quando você se aposenta, você tem um salário, uma aposentadoria de forma decente enquanto você for vivo, para você não ficar desamparado, tá certo? Então esse é o fundamento um dos fundamentos da previdência social, tá certo? Essa intervenção ela sofre críticas, mas a gente tem que entender que ela se justifica pelo seguinte, porque no caso nós brasileiros que ganhamos muito pouco, o salário do brasileiro é muito baixo, né? Infelizmente os sindicatos, o governo, os empresários não se preocupam em melhorar a qualidade do salário. O salário brasileiro é muito baixo, porque o governo cobra muito tributo, muita contribuição sobre o salário e penaliza demais a empresa, né, o empregador, porque a folha de pagamento no Brasil é muito alta, né, porque o governo só quer arrecadar, ele só quer arrecadar, né, porque ele tem que criar, né, criar recursos para pagar os aposentados, os pensionistas e os auxílios, né, como salário de maternidade, salário de família e assim sucessivamente. Então o governo tem uma sede de receber dinheiro. E o empregador, por sua vez, quando ele emprega um funcionário, ele paga, se ele emprega um salário de 100, contrata um salário de 100 reais, ele paga quase 150 ou mais de imposto. O custo, né, do empregado é muito alto no Brasil.
Isso, infelizmente, por causa da sede, né, do governo em arrecadar dinheiro para pagar os aposentados e pensionistas, tá certo? E o Estado também, o fato do Estado intervir na economia é porque, por exemplo, uma empresa, né, contrata-me para prestar serviço para ela. Se eu envelheço, eu fico já em idade avançada, não tenho a mesma energia para trabalhar, eu vou cair do rendimento. E o empresário, ele quer retorno, ele quer resultado, ele quer produção, né? Você tem, aqui em Santa Cruz é um exemplo, você tem que costurar, as pessoas que trabalham em fábricas de costura tem que produzir X peças em determinado tempo. Se você não atinge aquele X de peças, você é advertido ou até mandado embora, porque você está sendo negligente, está sendo preguiçoso. Isso acontece, não é uma questão de Santa Cruz. Todos os anos se chama Santa Cruz, que eu moro em Santa Cruz e sei como funciona. Mas essa questão da produção, ela é do mundo inteiro, né? Os empregadores cobram o máximo do seu empregado e pagam um salário menor. Porque infelizmente é a chamada mais-valia lá de Karl Marx, que eu não vou entrar nesse detalhe não, viu? O que acontece? Quando eu fico. Aí eu não tenho mais a capacidade de produzir de forma adequada. Aí vem o Estado e diz, Antônio, já está na hora de você se recolher. Você se aposenta, fica em casa que nós vamos pagar um salário para você ter a sua dignidade até o enquanto você vive for. Só que o que acontece? No Brasil, durante anos, o governo negligenciou a Previdência Social e hoje em dia acho que 95% dos aposentados não têm condições de viver, então eles têm que ficar no mercado de trabalho. O que é ruim, por quê? Porque uma pessoa que se aposenta com 65 anos, mas ainda se sente enérgico, se sente forte, com energia, ele continua trabalhando. Esse trabalho não, podia ser de um jovem que está entrando no mercado de trabalho, está com 18, 19 anos, que é uma vaga para trabalhar. Mas eu aposentado, porque minha aposentadoria é muito baixa, porque o governo calcula errado as aposentadorias, paga um salário miserável para uma aposentadoria baixa, o que acontece? Me obriga a continuar trabalhando. Isso me força o quê? Me força a eu não dar oportunidade a um jovem que está com 18, 19 anos, ou 22, 23, quando termina sua faculdade. Eu estou tomando lugar dele. Então eu teria que me recuar, né, me recolher, ficar em casa e deixar que o jovem entre para o mercado de trabalho. Então a função da aposentadoria teria isso também, uma forma de regular o mercado de trabalho. Né? Quando eu envelheço, eu saio e dou lugar ao jovem que está entrando. Né? Seria o ideal tipo, ou tipo ideal, né? Como vamos lá em Max Weber, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas seria isso. Tá? Outra coisa, se eu sofro um acidente, né, o meu empregador não quer saber disso. Ele vai me abandonar, me joga os primeiros 15 dias, ele paga e me joga para o INSS, né, para eu receber auxílio doença. Porque o empregador quer saber de um funcionário ganhando dinheiro, produzindo, não é lá esperando doente em casa. Então o que acontece? Antigamente, todos esses trabalhadores que se aposentavam, não tinham mais idade para trabalhar, ficavam em casa na miséria. E esses trabalhadores que sofriam acidentes também ficavam na miséria. Daí vem a intervenção do Estado buscando o que? Arrecadar de cada um percentual, né? Depois a gente fala de justiça distributiva ou justiça contributiva, que seria outro vídeo, né? Ele arrecada de forma diferente de vários, tentando equilibrar o orçamento para que não fique bem pesado nem para um nem para o outro. Então ele tenta com isso pagar, né, com esses recursos que ele arrecada dos cidadãos, né? Ele vai guarda lá vai fazer investimento, né? Hoje o mercado a Bolsa de Valores, né, que tem sede em São Paulo, ela praticamente uma boa percentual, né, de empresas que compram e negociam ações são fundos, né, de aposentadorias, né, principalmente do setor público, que tem muito instituto, fundo de pensões, como Banco do Brasil, Caixa Econômica, né, Correios, são grandes fundos, e eles compram, eles que praticamente dominam o mercado de ações no Brasil. Tá? A principal finalidade da Previdência Social, como eu falei, era o quê? É a proteção e a dignidade da pessoa humana, né? Como assim? É um princípio de solidariedade também, porque a gente não pode abandonar uma pessoa porque ela ficou com um problema físico, ela sofreu um acidente,
perder um braço, perder uma perna, por exemplo, num acidente automobilístico, ou até numa máquina mesmo qualquer, e você joga ele, entregou as moscas, ninguém toma mais cuidado dele. Então a finalidade da Previdência Social é amparar esse tipo de gente que sofre um acidente, ou aquela pessoa idosa que não pode mais estar no mercado de trabalho, dá uma aposentadoria, que seja o salário mínimo, né? Porque de acordo com a nossa Constituição ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Então essa tem que fazer uma certa justiça distributiva, né? A finalidade da Previdência Social é essa, é tornar que a vida, né, do trabalhador, né, do segurado não seja tão calamitosa. Porque se não tivesse a assistência social, se não tivesse a previdência social, se não tivesse a assistência à saúde, o que seria de nós brasileiros, né? Nós vivemos uma situação precária, todo mundo nas grandes cidades, no campo, somos abandonados, literalmente, né? Porque não tem um serviço de saúde adequado, isso é uma competência dos municípios, mas infelizmente os municípios não prestam uma saúde adequada e o Estado também fica ausente, porque tem uma forma mais regulador, mais de distribuir, né? O município é o executor da saúde. Se o município não tem uma boa política de saúde, nem o Estado não terá uma política boa de saúde, nem a União fará uma política boa de saúde, tá certo? Então, a gente poderia, isso é uma corrente, inclusive atual, né, nos dias de hoje, né, que não precisava de ter assistência social, previdência social, não precisava descontar. O empregado que se virasse. Você contrata o empregado por salário de R$ 1.000 e ele que se vira. Quando ele sofrer um acidente, se ele não tiver condições de retornar para o trabalho, problema dele. Se ele completar 60 anos, 65 e não se aposentar, é um problema dele, né? Esse é que o chamado liberalismo, né? Ninguém quer saber disso. Já abandona, joga ele para lá. Só que não é bem assim, né? A gente tem que ter uma solidariedade. A gente precisa de até no artigo 3º da nossa Constituição, né? Que é uma norma programática, ele diz assim que o Brasil há de constituir uma sociedade justa livre, justa e solidária. Essa solidariedade a gente tem que ter a preocupação que não adianta de querer que o empregado se vire. Sofreu um acidente, problema seu, caia na rua, sai fora da minha empresa. Envelheceu, problema seu, se vire. Se não fez poupança, foi problema seu. Isso não é um Estado justo, né? Os liberais gostam muito, né? Inclusive uma boa parte de estados, como o Chile, muitos estados fizeram a chamada previdência privada. O que é isso? A pessoa arruma um trabalho, vai trabalhar e contribui, só se preocupa com ele. Né? Então, quando ele envelhecer ou sofreu um acidente, aquela aposentadoria ou aquele auxílio está garantido. Mas isso não é previdência social, né? Isso não é solidariedade. Né? Essa ideia do Chile, né? Eles que já reformaram, e agora o Chile está no processo de fazer uma constituição, uma nova constituinte foi eleita no Chile, com certeza virá muitas reformas no aspecto previdenciário daquele país, porque é um país extremamente desenvolvido, mas tem uma constituição lá da época de Pinochet, que foi um ditador muito feroz, né, nos anos 70, né, do século XX, e que voltamos a ter democracia no Chile, mas a constituição ainda é aquela lá do Pinochet. E agora os chilenos estão votando a Assembleia Constituinte e vão com certeza eleger uma nova, constituir uma nova Constituição, né? Promulgar uma nova Constituição e com certeza trará muitas reformas no aspecto previdenciário. Por quê? Porque o salário do aposentado no Chile foi muito ruim, está muito ruim. Houve convulsões sociais no Chile há uns 2, 3 anos atrás, exatamente porque a previdência privada, né, vamos dizer assim, a previdência não suportou, não aguentou a crise, né? Porque setor privado é lucro, 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 né? Isso, a função da Previdência Social não é essa, a função da Previdência Social é trazer dignidade, né? Para o trabalhador, né? O trabalhador e as pessoas em geral, né? Porque depois a gente, com a Previdência, eu falo de Previdência Social, mas tem a Seguridade Social e tem a Assistência Social, que são institutos, cada um com suas características, mas né, eles têm a mesma finalidade, né? É sempre preservar a dignidade da pessoa humana, certo? A questão da compulsoriedade, ou seja, você é obrigado a se inscrever
na Previdência Social, no INSS, quando você presta o serviço. Por quê? Porque ela é muito difícil deixar a responsabilidade por cada trabalhador, né? Ele dizer assim, eu todo mês eu vou pegar 8%, 9% do meu salário e vou depositar na conta da Previdência para que quando eu sofrer um acidente eu esteja amparado com auxílio acidente ou com aposentadoria, né? Por invalidez, ou então quando eu me aposentar. Só que a gente não faz isso. Né? Então vem a obrigação de você se inscrever na Previdência para que você recolha de forma compulsória, ou seja, o Estado exige que você recolha para a Previdência Social para quando você se aposentar, você tenha o direito, quando você envelhecer, tenha direito a uma aposentadoria. Quando sofrer um acidente, você também tem o direito a um auxílio-doença ou mesmo uma aposentadoria por invalidez permanente, né? Ou provisória, temporária, tá certo? A compulsoriedade também acarreta o seguinte, você tem que imaginar que o governo tem que se preocupar, por exemplo, suponhamos que nós temos 100 empregados, desses 100 empregados que são obrigados a se inscreverem, que não estivessem obrigados a recolher para a Previdência Social, só recolhe 50. Aí os 50 que não contribuíram, né, sofrem acidente. Aí aqueles que estão contribuindo, 50 que estão contribuindo, vão ser penalizados duas vezes, porque eles vão pagar o benefício a quem nunca contribuiu. Então você vê como é importante, né, essa solidariedade, essa compulsoriedade. Ela acaba nos trazendo um princípio da igualdade. Você consegue, né, viver de forma igualitária numa sociedade justa, numa sociedade solidária. Tá certo, gente? Eu acho que aqui eu já alcancei, né, são essas matérias teóricas, alcancei o meu objetivo de hoje, né, que é exatamente falar dessa importância da Previdência Social, né, que ela tem um efeito muito importante na vida de todos os brasileiros, porque é ela que garante na velhice, né, uma aposentadoria. Que, Antônio, mas é um salário mínimo, mas é melhor do que nada. Eu sofri um acidente, não posso mais voltar para o mercado de trabalho, porque eu perdi um abraço, perdi uma perna. Tem uma aposentadoria, né, uma pessoa já uma certa idade, não tem instrução, ele não consegue voltar para o mercado de trabalho, porque você vê, no Brasil nós temos um país muito preconceituoso, né? Isso é um problema do futuro, depois a gente fala disso, porque o Brasil, você com 40 anos já é velho, né? Ninguém contrata uma pessoa acima de 40 anos, eu acho que eu estou sendo muito otimista, porque na década de 70, 90, quem tinha 20 anos era considerado velhos. Eu me lembro, né, que arrancaram de nós a juventude, porque a gente era jovem com 25, 30 anos e já nos chamavam de velhos, né, porque você já estava velho, né? Só que as pessoas que escreveram esses artigos hoje estão com 60, 70. Aí vê essa chamada política hipócrita de boa idade, né? Época do idoso, não tem, é tudo uma questão de tempo, não tem nem bom, nem idade boa, idade ruim, tudo é uma questão de vivência. Você tem que entender que você vive de uma maneira que Deus te permitiu que você viva. O que a gente tem que entender é viver de uma forma solidária, né? De uma forma tranquila, de uma forma respeitar o próximo, né? Não abandonar as pessoas ao Deus dará, como a maioria, né? Eu não sou crítico de empresário, mas o liberalismo, né? O mercado, o livre mercado é assim, cada um por si, Deus por todos. Aí é por isso que vem a intervenção do Estado. Às vezes a gente critica o Estado, eu sou um crítico feroz do Estado, mas em certos momentos a intervenção do Estado faz muito bem para nós, tá certo? Essa questão da Previdência Social é uma delas, porque o Estado impõe que as pessoas recolham uma contribuição do seu salário todo mês, né? Durante, sei lá, 30 anos, 35 anos. E para quê? Para que você, se envelhecer, se aposenta, tenha a sua dignidade, continua com a sua dignidade, tendo condições de viver de forma digna com sua casa, né, com seu alimento. Tá certo, gente? Espero que tenha agradado a vocês. Desejo a vocês tudo de bom e que a gente vai trocar muitas ideias ainda sobre Previdência Social. Tá bom, gente? Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube. Eu estou publicando também no Facebook. Todo mundo está vendo. Se eu tivesse os 829 amigos que eu tenho no Facebook se inscrevessem no meu YouTube, como seria bom, daqui a 100 e poucos eu estaria, né, já monetizando esse canal. Eu quero que esse canal cresça, porque eu tenho certeza
que de uma forma ou de outra ele vai passar muita informação certa para vocês, tá bom, gente? E a gente troca experiência, a gente vai aprendendo ao longo da vida, tá bom? Muito obrigado a vocês e até uma próxima.